Fala torcedor rubro-negro. Trouxemos especialmente para vocês, mais um corte para reagirmos em relação ao nosso Mengão malvadão. Nação, faça agora mesmo sua inscrição no canal, com isso, você fica informado em primeira mão de tudo do Mengão. Também ative o sino das notificações para saber de tudo rapidamente. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, vamos mostrar a força da maior torcida do mundo. Vamos lá para mais essa notícia. Opinião sobre o jogo, né? Primeiro, o Flamengo começou bem, mandou a bola na trave, dominou, mas era evidente que o roteiro era aquele. Botafogo aguenta uma pressão inicial e aos poucos vai subindo um pouco a marcação. O Flamengo não vai aguentar ficar no campo do Botafogo o tempo todo, sustenta ali um 0-0 até perto da metade do primeiro tempo, começa a sair. Dois homens rápidos, Júnior Santos e Vitor Sá pelos lados. O Tiquinho, que é o comandante de ataque, que é o centroavante de muito recurso, jogador muito bom, muito experiente, prende a bola, sabe finalizar. O jogo pode ser pautado em cima dele, que ele vai entregar. Então o Botafogo muito centrado, um time muito consciente do que fazer contra o Flamengo, que a partir do momento que o Botafogo começou a ter um certo controle do jogo, começou a ameaçar, o Flamengo se perdeu completamente. O pênalti, para mim, foi muito mal marcado, é claro que isso também pauta o jogo, né? O Vitor Sá está se jogando antes do contato com a perna do Wesley, em que pese o Wesley defensivamente, ter momentos de Rodinei, de Mateuzinho, o garoto é muito ainda afobado, defensivamente falando. Comete muitos erros, mas ali ele até recuou o corpo e o jogador do Botafogo malandramente se jogou. A Edna foi muito mal, que ela estava do lado, não quis olhar o vídeo, o VAR não chamou, não deve ter chamado, acabou marcando o pênalti. Claro que isso pauta o jogo, mas não é um argumento que sustente a má atuação do Flamengo. Também houve um erro grave dela no segundo tempo, quando ela não expulsa o Thiago Maia, né, que por querer ou sem querer, não importa, ele deu um bico ali Foi qual jogador? Foi, deixa eu me lembrar, quem foi aqui, deixa eu olhar aqui, quem foi o jogador que ele acabou acertando, de Plácido foi, que entrou no segundo tempo. E isso foi faltando aí 13 minutos, mais ou menos, para o jogo, por volta ali dos 32 do segundo tempo, e o Flamengo continuou com o homem a mais, porque ela não expulsou o Thiago Maia, era um lance para cartão vermelho, na minha opinião. Então, dois erros que ela cometeu, um para cada lado. Claro que o primeiro erro, ele pauta o jogo, porque o Botafogo assumiu a vantagem, mas o Flamengo ainda toma um gol no último lance do primeiro tempo, que o Botafogo retribuiu no segundo tempo com o segundo gol do Léo Pereira, cabeçada do Danilo no primeiro tempo totalmente livre, e cabeçada do Léo Pereira totalmente livre no gol de número 2. Isso depois do Pedro perder uma chance impressionante. Então, o Botafogo foi o time mais consciente, dentro de um planejamento muito mais consistente. No segundo tempo, quando tinha, inclusive, a vantagem de um gol, era 2-1 placar. Muito bem o Luiz Castro, coloca o Luiz Henrique, ele puxando o contra-ataque, participa da jogada do gol. O Botafogo já perdeu outra chance, que a bola bateu 3 vezes na defesa do Flamengo. E erros do Sampaoli, nas escolhas. Primeiro, não contou com o Gerson, que sentiu uma lesão muscular no aquecimento, né, do bate-bola no gramado. Colocou Ayrton Lucas, que era para ser preservado pela quantidade de jogos. Jogou aí 9 jogos, os últimos 9 jogos, jogou 8, 90 minutos. Quer dizer, o cara não tem reserva para revezar. O Felipe Luiz nunca está em condição, então não tem outro lateral. Acabou jogando no lugar do Gerson, foi uma escolha errada. Teria sido muito melhor começar como foi o segundo tempo, com a saída do Ayrton e a entrada do Everton Ribeiro, até o Matheus França, o Vitor Hugo fazendo o papel. Ele tentou emular ali o Gerson com a presença do Ayrton Lucas, mas é outra característica e não funcionou. E também nas trocas, insistir no Marinho, a permanência do Vidal por muito tempo em campo, e até o Davi Luiz, né? Eu acho que assim, alguns jogadores que dá para discutir muito a presença nesse time do Flamengo, do Jorge Sampaoli, que chegou há pouco tempo, mas aos poucos vai ter que fazer uma seleção. O Marinho errou tudo que fez. E aí também o Gabigol, muito bem na articulação de jogadas, mas de novo perdendo chances inaceitáveis. A bola do Everton Ribeiro, com menos de 1 minuto do segundo tempo que o Gabigol perde, é uma jogada que não dá. São 17 jogos que ele não faz um gol de bola rolando, só fez 2 gols de pênalti, é um absurdo, né? E o Marinho errou tudo, e o Pedro também muito mal. Pedro perdeu um gol, uma chance clara, frente a frente ao Lucas Perry no segundo tempo, que só não teve maiores consequências, porque dali surgiu um escanteio, que foi o Bruno Henrique que arrumou o escanteio ainda, foi até o final, conseguiu o escanteio, e na cobrança saiu o gol de cabeça do Léo Pereira, o segundo gol. Ainda assim, o Flamengo depois criou algumas chances, mas muito mal, muito atabalhoado, atuação muito ruim, o Botafogo foi um time muito mais consciente. Eu só não concordo com quem alega, já vi a gente alegando, porque o Flamengo joga com goleiro linha. Não foi por isso que tomou o gol. Não foi porque o Santos joga na linha que o Flamengo tomou o primeiro gol, foi um pênalti. Não foi por conta disso que tomou o segundo gol, foi um escanteio, a defesa errou no posicionamento, o Danilo cabeçou sozinho. Não foi por isso que tomou o terceiro gol. Quando o Tietchan passou no meio de 3 jogadores, e foi embora livre na linha de fundo, cruzou o Tiquinho sozinho para fazer o gol. Esses erros coletivos, isso aí é erro que é culpa do técnico, do jogador, todo mundo.
Todo mundo. Bola parada, a jogada do terceiro gol são erros de todos, evidentemente. Não é erro de um ou de outro personagem. Não foi porque o goleiro atua lá perto da intermediária, como goleiro linha, que o Flamengo perdeu o jogo. Não foi por isso. Aí é querer vender uma narrativa para, de repente, não pode jogar assim. Pode sim, pode sim. Agora, os erros foram graves. Acho que o São Paulo precisa rever alguns conceitos, alguns jogadores, como o caso do Marinho, que ele conhece dos tempos do Santos, embora a grande fase do Marinho tenha sido já com o Cuca, depois que ele saiu, foi a melhor fase do Marinho, do Santos, vice-campeão da Libertadores, mas ele conhece o atleta, acredita, e outra coisa, isso foi em 2019. Né? Já se passaram aí 4 para 5 anos, e o Marinho não é mais o mesmo com relação à questão física, para as arrancadas, e muito sem lucidez para definir alguns lances, muito mal. Acho que o São Paulo precisa rever aí alguns conceitos, dá para ser muito mais interessante esse time do que foi. São 2 derrotas seguidas no Brasileiro, para o Inter e para o Botafogo, em jogos que o Flamengo poderia ter tido desempenho melhor, deveria. Agora, eu falei sobre isso quando houve a troca de técnico. O São Paulo vai agregar, a tendência é acertar, mas vai ter acidente de percurso, vai ter discussão sobre a proposta de jogo, não vai ser uma coisa automática, e o Flamengo está perdendo pontos importantes no começo do campeonato. É muito campeonato, é muito cedo, isso não significa nada de tão assim, preocupante no começo, é óbvio, a gente sabe disso, é só olhar o retrospecto dos campeonatos de pontos corridos, mas começa uma situação de ter que correr atrás do prejuízo. O próximo jogo é contra o Atlético no Paraná, Atlético que ontem perdeu para o Atlético em Belo Horizonte, no clássico dos Atléticos, como diria o outro, né? E é uma situação muito desconfortável que o Flamengo já tem no começo, precisando se recuperar com vitórias fora de casa, buscando pontos aí, digamos assim, que não seriam os mais prováveis, né? Não gostei também da saída do Cebolinha, que no segundo tempo estava até bem, deu um chute perigoso que o PR defendeu, fez algumas boas jogadas pela esquerda. Aquele setor ali, o setor onde, com a expulsão do Rafael, o Cebolinha começou a ter mais condição de criar jogadas, era onde o Flamengo fazia as melhores jogadas, ele acaba saindo do jogo, ele também falha na jogada ali, quando o Tietchan passa no meio de 3 jogadores, mas a saída do Cebolinha também achei uma escolha errada, embora o Matheus França já pudesse ter entrado há mais tempo, e até o próprio Vitor Hugo, mas acho que não no lugar do Everton. Enfim, poderia até abrir mão de um dos zagueiros, embora o Léo Pereira e o Fabrício Bruno jogassem dentro do campo do adversário, ele poderia até ter buscado uma outra saída, mudando até o desenho tático e colocando um outro homem para trabalhar mais à frente. Enfim, acho que as escolhas não foram boas, não deram certo, o São Paulo não foi feliz, mas os jogadores também cometeram muitos erros. O Botafogo, como eu falei, foi perfeito no seu planejamento. O único erro do Castro, do Luiz Castro, foi aquele piti que ele deu à beira do campo que gerou a expulsão. Eu não entendi muito bem ali, porque ele pede para segurar a expulsão, a substituição, e eu não sei se o quarto árbitro não ouviu, não entendi muito bem o que aconteceu, mas ele não pode se destemperar daquela maneira, né? Porque acaba prejudicando, ele acabou não ficando na beira do campo. O Botafogo ainda venceu, mas não é assim, né? Então o Botafogo teve 2 cartões vermelhos do seu técnico, do seu lateral direito, absolutamente evitáveis, digamos assim, né? Agora, o Flamengo tem que repensar em muito Davi Luiz, Vidal, o Marinho, sem condição nenhuma. Isso aí é muito importante que seja analisado com mais profundidade pelo treinador. Acho que falta aí colocar um pouco mais de juventude nesse time, né? Uma atuação realmente que deixou muito a desejar de alguns jogadores. O Flamengo perde um jogo realmente uma atuação, em alguns momentos, deplorável até, tá? Em que pese, repito, acho que não foi pênalti no lance do primeiro gol do Botafogo, mas isso não minimiza em nada a derrota, a atuação, não dá. Atribuir isso só à jogada do pênalti, a derrota não é coisa de time grande, é coisa de time pequeno, né? Vamos lá, Rafael Adelino, nem dos tempos de Paulo Souza perdiu para o Botafogo, diz ele aqui, mas perdeu hoje. Paulo Souza, aliás, é interessante observar isso, né? Para quem é minimamente inteligente, a pessoa consegue entender. Pior técnico da história do Flamengo, não é, nem é o Vitor Pereira, não deu certo, tudo é outra história. Como se o São Paulo não der certo, ele não é péssimo técnico por conta disso, ele não deu certo na Copa do Mundo com a seleção da Argentina, mas ele não é um mau técnico, né? Quem que é o bom técnico, então? Agora o Paulo Souza está indo bem lá com a Salernitana, empatou de 9 jogos, empatou 7, mas não perde, um time pequeno, está escapando do rebaixamento e hoje impediu que o Napoli fosse campeão em Nápoles, empatando em 1-1, já empatou com a Inter e com o Milan, que são os 2 semifinalistas da Liga dos Campeões, mas é um técnico talvez para times pequenos, não seja um técnico para um time que, dentro do seu universo, caso do Flamengo, pretende ser o protagonista. E atenção para o Pedro, semana passada contra o Inter muito mal e hoje muito mal, muito mal. 4 gols contra o Maringá e tal, mas muito mal hoje. A atuação do Pedro deixou muito a desejar. E outro detalhe que eu tenho que registrar aqui. Que coisa absurda isso voltar a acontecer, já havia ocorrido antes, isolar todo o setor sul do Maracanã, não vendendo ali mais de 10 mil, 12 mil ingressos para colocar a torcida do Botafogo naquele cantinho. Questão de segurança, uma pinóia. Então faça a segurança.
polícia militar que faça a segurança. Isole, coloca ali um cordão de isolamento, isola a torcida do Botafogo. O certo seria o Botafogo ficar com todo o setor sul e o Flamengo ter uma camada maior, um espaço maior no Engenhão, no Newton Santos, para o jogo do segundo turno. Infelizmente, estão matando o futebol carioca com esses clássicos Flamengo e Botafogo, com esse percentual pequeno de visitantes e com a interdição de todo um setor. Isso aí é uma coisa realmente bizarra, uma coisa realmente terrível, faz muito mal ao futebol, do Rio de Janeiro, eu diria. Muito, muito ruim esse tipo de coisa. Lamento profundamente, né, que esse tipo de coisa tenha acontecido hoje, mais uma vez, como já aconteceu em outras ocasiões, no Maracanã, em jogos entre o Botafogo e o Flamengo como mandante. Vamos lá, vamos às mensagens da rapaziada aqui que está mandando no Superchat. Vocês mandam aí. Opa, deixa eu ajustar aqui. Você manda aqui a sua mensagem, a gente vai lendo aqui para vocês. Temos mais de 8.500 pessoas aqui na live. Eu agradeço a todos aqui a audiência. Maria Antonieta dos Santos Ramalho. Ainda é possível o Flamengo se recuperar no Brasileirão? Claro que é, são 3 rodadas, né? É óbvio que é possível. 3 rodadas não é nada, tem 35 rodadas ainda, gente. O Helder Assis, ele manda aqui o superchat. Não faz sentido o Marinho, chega a ser ofensivo vê-lo com a camisa do Flamengo, não entendo mesmo as entradas dele. Nem eu entendo, acho absolutamente sem condição, um jogador que, nos seus melhores momentos, um pouco mais jovem, talvez pudesse ser um jogador útil em alguns cenários. Hoje ele não é, comprovadamente não é. Deixa eu ajeitar aqui, que eu estou botando aqui no Cuiabá e Grêmio, jogos daqui a pouco. O Donner Lira, improvisar Ayrton no meio, tendo vários meios no elenco, se mostrou um erro. Pedro e Gabigol abusaram de perder os gols hoje. É verdade, perderam gols demais, uma coisa realmente assustadora até. Já a entrevista do técnico Jorge Sampaoli. Vamos mostrar aqui o técnico argentino falando sobre esse jogo e tentando explicar aí as suas opções nesse jogo que terminou há pouco lá no Maracanã. Jogos e animações com a gente também aqui. Muito obrigado pela participação. Magno Paixão, Marinho Vidal não dá, o treinador errou tudo hoje, eu concordo. Leandro Veras. Quero fazer uma sugestão para a diretoria do Flamengo nos próximos contratos com renovação dos jogadores, uma cláusula que a cada chance, claro, de gol terá uma multa. Nossa, eles iam pagar o Flamengo. O Anderson Tavares está na raiva aqui porque eu critiquei o Wesley. Eu achei que o Wesley, ele é ainda, Anderson, ele é um jogador muito jovem. Ele é muito estabanado defensivamente. Muito estabanado. Aliás, o segundo gol, ele erra na marcação, o Fabrício sai na cobertura e aí deixa o outro jogador com liberdade, né, que faz o cruzamento, acho que é o Eduardo, e a bola vai na cabeça, a bola vai na área, o Flamengo, finaliza, o goleiro Santos defende, vai escanteio, do escanteio sai o gol. Tá? Pode sim criticar o Wesley, não significa, o Anderson, que alguém está dizendo aqui que o jogador não serve, só que ele é um jogador ainda muito imaturo, e o Flamengo até não é culpa é uma questão de elenco, ele tem 3 laterais direitos, Varela, Mateuzinho e Wesley. 2 estão machucados. Nenhum time tem 4 laterais direitos. Agora, hoje, ele foi bem ofensivamente em algumas jogadas, desperdiçou algumas outras chances, mas muito mal defensivamente, como já aconteceu em outros jogos. É um jogador que ainda tem problemas defensivos, isso é uma constatação, na minha opinião. Tá? Gabriel Cruz com a gente também. O Anderson Ribeiro, que sempre participa conosco também, dizendo que boa tarde. Rapidamente, David Luiz não tem condições de ser atleta do Flamengo. Gabigol tem que rever onde ele precisa evoluir. Marinho, horroroso. O Gabigol foi fazendo um bom jogo, participando, no primeiro tempo especialmente, mas isso de nada adianta se ele não consegue fazer os gols, né? Teve oportunidades claras hoje, desperdiçou, e a gente já vai ver a entrevista do técnico Jorge Sampaoli nesse momento. Deixa eu só colocar no ponto aqui para a gente ver a entrevista do técnico do Flamengo tentando explicar essa derrota para o Botafogo, especialmente as suas escolhas, no mínimo controversas, nesse clássico de há pouco no Maracanã. Vamos lá. Opa, tudo bem. Vamos aqui compartilhar aqui o sinal da Flá TV e aí vocês vão acompanhar na íntegra a entrevista do técnico. Muito bem, está aí o Sampaoli. A questão, até falei também aqui, poderia mudar o sistema, tirar ali 3 zagueiros, mas apesar de jogar com 3 zagueiros, tanto o Fabrício Bruno quanto o Léo Pereira, eles foram até bem no jogo, eles continuaram bem no jogo, inclusive o gol do Léo Pereira primeiro é um cruzamento do Fabrício Bruno, é ele que faz o cruzamento para o Léo Pereira, então você vê aí que houve de fato até jogadas ofensivas com a participação, boa participação até desses 2 atletas. Agora, as trocas poderiam ser outras, em linhas gerais, obviamente, mas não funcionou. A escalação não foi boa, as trocas não foram boas. Agora, uma coisa que é importante o torcedor do Flamengo entender, hoje o Flamengo perdeu para o Botafogo. O Botafogo não se classificou entre os 4 do Brasileiro, do Carioca. O Botafogo, ano passado, fez uma campanha ridícula em casa e ótima fora de casa. É um time que sabe jogar fora de casa.
O Luiz Castro completa agora 1 ano de clube e teve vários momentos de dificuldade. O Botafogo insiste, acredita no trabalho. Já houve 2 ocasiões em que, agora uma recente, depois do empate contra o Magallanes lá no Chile pela Sul-Americana, em que foram torcedores interpelar o técnico e os jogadores do Botafogo por conta de maus resultados e tudo mais. O Botafogo tem insistido por quê? Acredita no processo, acredita que o técnico possa montar uma equipe competitiva. É isso. O Diniz fez 1 ano. Luiz Castro faz 1 ano. Então, 2 algozes recentes do Flamengo, rivais locais, Fluminense na final do Carioca, mais uma vez o Fluminense, e agora o Botafogo, prestem atenção, tiveram também, o Diniz teve seus problemas, ontem perdeu de 4-2, mas isso faz parte do processo. Poderia ser com o Paulo Souza, poderia ser com o Dorival, poderia ser com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho. Se o técnico você acredita, ou o Vitor Pereira, você tem que insistir. Acredita ou não no Sampaoli? Agora, o Sampaoli é um técnico radical. Ele tem conceitos de jogo que fogem do padrão. Não vai fazer o beabá, o feijão com arroz. Pode dar certo? Tem tudo para dar certo, mas leva tempo. Ele está apostando no Marinho. A partir desse jogo, a gente pode ser até mais crítico com relação a isso. Deve ou não acreditar no Marinho? Deve ou não insistir nesse jogador? Eu acho que não. Se ele não perceber isso depois do jogo de hoje, a gente vai criticar mais, evidentemente, porque não tem cabimento. Infelizmente, para o Marinho, para o Flamengo, ele não tem condição. Mas acho que o Flamengo fez um jogo hoje muito ruim, que faz parte de um processo, que eu até alertei isso aqui. Depois, estreou o Sampaoli e tal, papapá. Aí o Flamengo agora goleou o Maringá. Antes o Flamengo jogou na Libertadores contra o Nublense. Fez até um bom jogo contra o Inter. Falei, cara, vai ter altos e baixos. Vai ter altos e baixos. Não vai ser aquela coisa de uma hora para outra, porque leva tempo. O técnico entendeu o funcionamento, os jogadores entenderam o funcionamento da equipe dentro daquilo que o técnico pretende. Isso não é instantâneo. Isso não acontece de uma hora para outra. Então é preciso, sim, ter paciência, compreender que as coisas não são instantâneas no futebol. E enquanto o torcedor não entender isso, o torcedor do Flamengo vai ficar aí esperando o macarrão instantâneo, né?